Pessoal, a gente já viu alguns conceitos de princípio fundamental da contagem. Agora, a gente precisa colocar isso um pouco mais em prática. Porque, além de saber o conceito, você precisa também de ter um pouco mais de raciocínio lógico. Nesse vídeo, a gente vai ver mais sobre isso, né? Eu sou o Lucas, ela é a Brunella, nós somos Autodax. Vamos aprender. Pessoal, agora a gente vai usar o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, aquele conceito, só que a gente também precisa usar o raciocínio lógico, tá? Na maioria dos problemas isso vai acontecer. Vamos começar com os exemplos para a gente se situar. Aqui, ó, eu quero formar um número de 3 algarismos. Quantos números diferentes de 3 algarismos eu posso formar, considerando todos os números que a gente pode usar, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como que a gente faz isso? Então, para o primeiro algarismo, a gente tem quantas opções? São 10? A gente tem 10 números. O primeiro algarismo pode ter qualquer um dos 10, não é isso? O 0 pode? Na verdade, pessoal, eu quero um número de 3 algarismos. Vamos supor que eu colocasse 0,31. É um número de 3 algarismos? Não, porque o 0 lá à esquerda não conta. É um número de 2 algarismos. Então, eu não posso ter o número 0 como primeiro algarismo. Então, não são 10 opções, são 9. Então, 9 opções. Para o segundo algarismo, não tem nenhuma restrição. Eu posso repetir o algarismo que já foi usado na primeira. Ninguém falou nada quanto a isso. Então, pode ter 0 na segunda casa? Na segunda já pode, né? 900 é um número de 3 algarismos. Então, como eu posso ter 0 na segunda casa, aí sim eu tenho 10 opções. Na terceira casa, como eu posso repetir, também ninguém falou nada quanto a isso, de novo, eu vou ter 10 opções. Então, 9 vezes 10 vezes 10 vai dar 900. Eu tenho 900 números diferentes de 3 algarismos. Só ficar ligado nisso. O primeiro não pode ser 0. Agora imagina o seguinte, que eu quero um número de 3 algarismos, só que eu quero um número de 3 algarismos distintos, diferentes. Não posso repetir nenhum algarismo entre eles. Vamos lá. Para a primeira casa, para a primeira etapa, quantas opções eu tenho? Eu tenho 9, porque eu tenho os algarismos de 1 a 9. O 0 não conta da mesma forma que não contava no primeiro. Porque ele tem que ser de 3 algarismos, então eu tenho 9 opções. Na segunda etapa, quantas opções eu tenho? Lembrando que não pode repetir nesse exemplo aqui. Então, se eu não posso repetir, eu tenho que eliminar o número que eu já usei aqui. Vamos supor que eu usei o número 2. Então, eu elimino esse, eu tenho que usar as opções restantes. Só que nesse caso, eu posso usar o 0. Então, eu elimino 1 e somo 1 porque eu posso usar o 0. Então, continua sendo 9. Então, 9 menos 1 que eu não posso repetir cai para 8, só que agora eu posso usar o 0, sobe para 9 de novo. Tenho 9 opções. Isso aí. E, por último, quantas opções eu vou ter na terceira etapa? Eu tenho qualquer um desses números que eu posso utilizar, só que eu não posso utilizar nem o que foi no primeiro, nem o que foi no segundo, que são diferentes, beleza? Então eu vou tirar 2 opções, vão me restar 8. Então, sobra 8. 9 vezes 9 vezes 8, 648 números diferentes de 3 algarismos. Isso aí. Beleza, vamos para mais um exemplo. Olha só. Nós queremos agora formar números ímpares de 4 algarismos distintos. Como é que a gente faz isso? Pessoal, repara que aqui tem 3 restrições diferentes, tá? Tem que ser ímpar, tem que ter 4 algarismos e tem que ser distintos entre si. Então, vamos começar aqui pela restrição mais difícil, pela maior restrição, tá? Sempre comece pela maior restrição que fica mais fácil de resolver. Olha só, a restrição que a gente tem no primeiro termo é que ele tem que ser diferente de 0. A restrição que a gente tem no último termo é que ele tem que ser ímpar. Qual restrição aqui é maior? Essa daqui, ó. Porque para ser ímpar, eu elimino um monte de possibilidade. Então, quantas opções de números ímpares eu tenho para que o número total seja ímpar? Para que ele termine com um número ímpar, ele tem que ser ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, aqui no final, ó, eu sei que só pode ser uma dessas 5 possibilidades. Ok? E agora,
vamos aqui para o primeiro termo. Quantas possibilidades são, Bru? Então, não pode ser 0, então das 10 que eu tinha, eu elimino uma. E não pode ser igual a esse aqui. Esse aqui é um número ímpar, né? Esse aqui não pode ser 0, nem igual a esse aqui. Elimino mais uma possibilidade, sobram 8. Okay. Por que a gente fez isso, pessoal? A gente já determinou o total de números aqui, ó. Começamos por esse. Então a gente vai para a segunda etapa aqui, ó. Na segunda etapa não pode ser 0, uma opção a menos. E não pode ser igual a um número que a gente já usou na primeira etapa, tá? Então menos 1, 8 opções. Para a terceira etapa, quantas opções sobram? Agora, a restrição que a gente tem nessas duas aqui, ó, é só que ele tem que ser diferente dos outros. Tá? Então eu tinha 10 números, não pode ser igual a esse, sobram 9. Não pode ser igual a esse, sobram 8. Por último aqui, tinha 10 opções, não pode ser igual a esse, nem esse, sobram 7. Sobram 7. Fazendo a conta, 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5 dá 2.240. Bom, pessoal, vocês estão entendendo? Se vocês estiverem com alguma dificuldade, para o vídeo, assista de novo. A gente está evoluindo aqui, tá? Vamos para mais um com raciocínio lógico um pouquinho mais avançado. Vamos supor que eu quero saber quantos números pares de 4 algarismos distintos a gente consegue resolver. Professor, vai ser igualzinho a gente fez para os números ímpares? Não vai não, tem um detalhezinho importante. Como é que a gente faz, Bru? Então, não vai ser igualzinho, mas vai ser bem parecido, tá? A gente começa por qual? A gente começa pelo que tem a pior restrição. Como nos ímpares, o que tem a pior restrição é o fato dele ser par. Então, o fato de só ter 1, 2, 3, 4, 5 opções para o último número, beleza? E aí, nós vamos para a segunda restrição. É o quê? O primeiro. O primeiro não pode ser 0. Então, a gente vai, não pode ser 0, não pode ser igual a esse, então fica 8. É isso? Quase isso, tá? Porque se o último número aqui for 0, eu vou ter só 8 opções aqui? Não, vou ter todas essas. Eu vou ter todas as outras, as 9. Então, quando a gente chega em números pares, tem esse detalhezinho. Se o último número for 0, aqui eu não tenho 8 opções. Porque eu estou tirando 0 e estou tirando o tal primeiro número que não poderia ser 0. Tá? Então, nesse caso, eu estou tirando 0 duas vezes. Não vou poder fazer isso. Então, seria o quê? Seria 8? Seria 9? Seria 8,5? Aí, pessoal, a gente vai ter que separar em duas contas, tá? Vamos lá, ó. Vamos considerar aqui, primeiro, que o último número vai ser 0. Vou escrever aqui, ó. Ele é igual a 0, esse número, determinado. Então, quantas opções eu tenho para o último número, nesse caso? É só uma, porque a gente já determinou que é 0. Uma opção. É só o 0. Depois disso, quantas opções eu tenho para o primeiro termo, para o primeiro número? Então, se esse aqui é 0 e esse não pode ser 0 nem igual a esse, pode ser qualquer um desses 9, né? Então, eu tenho 9 possibilidades. Para o terceiro número? Tem que ser diferente desse e desse. Então, 10 menos 1, 8. 8 opções. E para o quarto? Sobram 7. 7 opções. Isso aí. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1 vai dar 504 números. Ok? Então, já determinei que o último é 0. Só que terminou todas as possibilidades? Não. Terminou não. Porque ainda... quando o último não é 0. Ele continua sendo par, mas não é 0. Então, quando o último, para continuar sendo par, mas não sendo 0, eu vou ter quantas opções? São só os 4 pares diferentes de 0. Beleza? Então, apenas 4. 4. E aí, vamos para o primeiro aqui. Quantas opções eu tenho para o primeiro número? Então, como é diferente, esse aqui é diferente de 0, então, esse aqui não vai poder ser 0, nem igual a esse. Então, não pode ser 0 e não pode ser nenhum dos outros pares aqui, eventualmente o que tiver no último número aqui. Então, vão ser quantas opções? São 8. 8 opções. Para o terceiro termo, eu preciso agora que ele seja diferente do último e diferente do primeiro. Então, eu tinha 10 opções, diferente do último, diferente do primeiro, 8 opções. Isso aí. Para o último termo aqui do meio, 7, como sempre. 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4, 1.792. Ok?
Então eu tenho isso, ó. Sendo zero no último termo, 504 números diferentes. Não sendo zero no último termo, mas sendo par, eu vou ter 1792. E aí, para saber o total, a gente faz como? Exato, a pergunta não perguntou nem isso nem isso, perguntou o total de números pares. Então, o total de números pares são os pares que terminam em zero e os pares que não terminam em zero. Então, como a gente pode ter essas 504 opções ou essas 1792 opções, a gente vai somar, porque aqui o ou, ele soma. Somando, isso daqui vai dar 2.296 opções. E esse exemplo aqui, pessoal, imagine que eu tenho essa bandeira listrada com 5 faixas, ok? Então eu vou ter 5 faixas aqui, 5 campos que eu posso pintar, eu devo pintar. E aí eu tenho 7 cores possíveis: verde, azul, vermelho, preto, laranja, amarelo e branco. Tenho 7 cores diferentes. Eu quero saber de quantas formas eu posso pintar essa bandeira, sendo que cada faixa posso pintar com algumas cores. Só que as restrições são as seguintes: a faixa do meio tem que ser diferente das outras, completamente diferente. Não pode ter nenhuma outra faixa igual a ela. E a primeira faixa tem que ser diferente da última, obviamente. A última, então, também tem que ser diferente da primeira. Sobre as outras, nada é dito. Como que isso vai ser feito, Brunella? Quantas opções são? Então, qual é a pior restrição? Lembra que a gente costuma começar pela pior restrição? Essa do meio, ó. É a do meio. A do meio ela é diferente de todas as outras, beleza? Então a gente começa por ela, não é isso? Então a gente vai começar por ela. Então, para ela, a gente tem 7 opções, beleza? Bom, não pintei faixa nenhuma, vamos começar pela do meio. Posso pintar ela com qualquer cor que eu quiser. 7 opções. E aí, a gente vai para a próxima restrição, que é a primeira diferente da última. Então, como é a mesma restrição, tanto faz primeira ou última, tá? Vou vir aqui na primeira. A primeira ela tem que ser diferente tanto da do meio quanto da última. Mas como eu ainda não pintei a última, a gente só pintou a do meio, então essa aqui ela vai ter que ser diferente da do meio. Ou seja, me restam 7 menos 1, são 6 opções. Beleza? Ok. Se eu pintei de uma cor aqui, eu tenho 6 opções para pintar a primeira. Show de bola. Então agora, Brunella, vê se eu estou certo. A gente vai para outra que tem restrição. A gente vai resolver o problema da última. É isso? Isso aí. Vamos lá. Para a última, são quantas opções? Ela tem que ser diferente da do meio e diferente da primeira. Então eu tenho 2 cores a menos aqui. Então são 5. Então 5 porque ela vai ser diferente da do meio e diferente da primeira. Beleza. Vamos resolver agora as duas que não têm restrição, que é a segunda e a quarta. Então, elas até têm. A única restrição é que elas são diferentes da do meio, certo? Então eram 7. A do meio já foi pintada, não pode aquela. Então sobram 6. Tanto para essa quanto para essa é o mesmo raciocínio. 6 vezes 6, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Multiplicando isso, vai dar 7.560. Você pode conferir aí. Então, Pessoal, mais um exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenho uma competição e eu quero saber de quantas formas diferentes pode acontecer o pódio dessa competição. Num primeiro momento, eu sei que 3 competidores vão estar no pódio, mas eu quero saber de quantas formas diferentes eles podem acabar ficando lá no pódio entre primeiro, segundo e terceiro lugar. Como é que a gente faz? Então, vamos supor aqui, para o primeiro lugar, a gente escolhe, tem 3 opções, tá? Algum entre os 3 disponíveis estará no primeiro lugar. Então, são 3 opções para o primeiro lugar. Para o segundo lugar, aquele que está no primeiro não vai estar no primeiro e no segundo, né? Não pode. Então, só nos restam 2 opções, beleza? E aí, para o terceiro lugar? Só resta 1, né? Porque 2 já foram colocados, só ficou 1 para o terceiro lugar. Então, nós vamos fazer essa multiplicação, beleza? 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Olha que coisa legal aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1, lembra que a gente falou? Já, isso é o quê? 3 fatorial.
Isso está explicado lá no vídeo da parte 1 sobre princípio fundamental da contagem. Assiste lá se você não assistiu. Isso aí. Agora, a gente tem uma outra competição e tem 5 competidores, a gente não sabe quem vai ficar entre os 3, tá? Só que antes da competição eu quero saber de quantas formas diferentes o pódio pode acontecer, considerando esses 5 competidores. E aí, Bru? Então, vamos seguir um raciocínio bem parecido. Olha, para o primeiro lugar, a gente tem o quê? São 5 competidores, são 5 opções, certo? Certo. Para o segundo lugar, nos restam 4, porque um já está no primeiro lugar. Nos restou os outros 4. Mesmo raciocínio da questão anterior. E aí, para o terceiro lugar, já tem 2 ocupando aqui, sobram 3. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Eu posso ter 60 formas diferentes de encontrar o pódio. Pessoal, repara aqui o seguinte, quando você for observar lá em análise combinatória, você vai ter muito casos parecidos com esse e a gente vai ver isso num outro formatinho, sem ser 5 vezes 4 vezes 3. A gente pode ver isso aqui, ó, é bem parecido com o fatorial, mas parou ali no 3, né? Vamos ver. 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 vezes 3. Mas aí, o 5 fatorial tem o vezes 2 vezes 1. Como é que a gente faz? 5 fatorial é a mesma coisa, gente, ó, de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 mais 2 vezes 1 é 2 fatorial. Então, se eu pegar 5 fatorial e dividir por 2 fatorial, olha o que vai acontecer, pessoal. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, que é exatamente o que a gente vai ter. Isso aí. Então, muitas vezes a gente vai ver esse formatinho, beleza? Uma dica para quando você for estudar análise combinatória. Raciocínio lógico. Você sempre tem que pensar na questão, beleza, pessoal? Aplicando o conceito de princípio fundamental da contagem junto com o raciocínio. Então, lembra das dicas que a gente deu? E para ficar fera, o que ele tem que fazer? Então, você que já se inscreveu, se inscreve aí. Você sabe, né? Você precisa praticar muito. Nós somos a Tudax. Até a próxima!